Filipenses capítulo 2. A gente sempre começa com uma gotinha de sabedoria, bizuzinho de Deus. E a gente começa em Filipenses capítulo 2. Eu vou me ater ao versículo 3 do capítulo 2 de Efésios. De Filipenses, perdão. Filipenses capítulo 2, eu vou me ater ao 3, mas eu vou ler o 1 e o 2 também para justificar o 3, ok? Você já abriu Filipenses? Amém? Versículo 1. Portanto, olha Paulo falando à igreja. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Vou ler mais uma vez. Portanto, olha o conselho. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E ele conclui no versículo 3 dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, leia comigo o restante. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos mais uma vez, essa última frase. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, antes de você sentar, volte para quem está do seu lado e diga: você é meu superior. Pode sentar. Já pensou se a gente vivesse isso? O problema é que a gente não vive, a gente é mentiroso pra caramba, nós somos muito hipócritas. A gente está sempre competindo, querendo superar o outro. Querendo provar para o outro o quanto a gente é melhor do que ele. E é exatamente pelo descumprimento de um versículo como esse que as guerras acontecem. Se quando começasse um embate e a gente, não, você está certo, me perdoe, você é meu superior. Pronto, acabou. Mas o problema é que a gente vive uma fé do blá blá blá, né? Do verborrágica, mentirosa. Tão difícil achar um crente que viva a palavra, é tão frustrante. Eu estou no gabinete à tarde e alguém me liga, muito chateado. E diz: pastor, eu tenho muita admiração pelo senhor, pelo seu ministério, a sua palavra é inigualável, me botou lá em cima. Aí depois disse: mas eu tive uma briga feia com uma ovelha sua hoje. Nos indispusemos, quase fomos às vias de fato da agressão, meu amigo de infância, mas nós brigamos feio, nos empurramos. Qual a razão? Jorge, São Jorge. Ele desrespeitou a minha fé, desrespeitou a minha religião e falou que eu adoro Satanás, que eu adoro o diabo, que São Jorge é o capeta, que tal. Começou a discussão, começaram a discutir, brigando, e eles se empurraram e alguém separou e o cara foi embora e ligou para mim. Eu falei: ai meu Deus, eu não tenho problema nenhum na vida para resolver, ainda tem que resolver briga de moleques velhos, né? Briga de religião. Hoje é o dia de São Jorge. São Jorge, guerreiro, Jorge da Capadócia. E eu soube que houveram muitas brigas em Facebook. E batalhas, discussões. E aí esse jovem me liga e eu perguntei para ele depois que ele falou: pô, você está falando 10 minutos e... Falei: pô, no início da sua conversa você falou que me admira. Por quê? Não, por causa da sua palavra, do seu equilíbrio, do seu bom senso. Então, se você me ouve, você já me viu ensinando a minha igreja a desrespeitar a religião do outro? Vocês já me ouviram falar alguma vez que nós temos que jogar na cara do outro que ele está errado? Ou que
Temos que cantar de galo de que a nossa religião é coisa. Não, eu nunca vi, então. Não é a mim que você tem que cobrar isso. Eu não posso responder pelas ovelhas da igreja. Cada um tem um cérebro do tamanho que merece. E aí não interessa o que se ensina. Alguns não aprenderão nunca. Então, como toda adversidade eu tento transformar em aprendizado, a vida é curta, eu não vou jogar minutos fora com discussão que não vale a pena. Eu falei, você me perdoe, eu te peço perdão em nome da minha ovelha. Deus abençoe você na sua fé e que você possa seguir os exemplos de Jorge da Capadócia. Muito obrigado, pastor. Por que eu falei isso para ele? Porque Jorge de Capadócia foi um soldado romano, dos mais brilhantes do século III. Foi promovido a capitão e foi dos mais brilhantes, se tornou conde. Se converteu a Cristo, era filho de pais cristãos. E absorveu a fé cristã em Cristo de forma tão contundente, que quando Diocleciano, que era o imperador, mandou dizimar os cristãos, ele se levantou contra o imperador e disse, eu não posso obedecê-lo, porque eu não posso me levantar contra o meu Senhor. Quem é o teu Senhor? Jesus Cristo. Ele foi contra o imperador pela fé em Cristo. Para que ele se demovesse da fé, ele foi torturado até quase a morte. E depois de torturado quase à morte, ele foi posto diante do imperador. Você nega Jesus Cristo? Não nego. Deixaram 1 ou 2 dias que ele fosse curado e o trucidaram de novo, torturaram de novo. Várias vezes, depois de cada tortura, levavam a Diocleciano. Nega Jesus? Não nego. Até que ele foi degolado. Morto pela fé em Cristo Jesus. É um crente melhor do que você e eu. Melhor do que esse mané que discutiu aí com um amigo, perdeu uma amizade por causa de uma ignorância. A história de Jorge, o capitão da Capadócia, tomou de tal forma Roma nos primeiros séculos, que foram acrescentadas à sua história algumas lendas, e uma das lendas é que ele amansou e matou um dragão defendendo uma cidade que julgam ser Capadócia. E ele virou um santo. E a imagem dele está em cima daquele dragão. Lenda. Mas foi um grande cristão, é o que diz a história. Então, hoje adoram o cara. Já imaginou se Jorge viesse hoje e soubesse o que aconteceu com o nome dele? Ele não ficaria nada feliz. Mas, se o sujeito adora Jorge, Maria, João, Pedro, Sol, Lua, o que eu e você temos a ver com isso? A quem é que você adora? Jesus de Nazaré, amém ou não? Você tem prazer e tem honra de servir a Jesus de Nazaré, amém ou não? Gostaria que chegassem perto de você e ofendesse a tua fé, que dissesse que Jesus é do capeta, que você... Não, a gente não gostaria. Então, nós não temos direito de nos meter na fé de ninguém. Eles têm o direito de adorarem quem quiser. Pastor, mas fogos de madrugada, cara, aí não é questão deles. Fale com a polícia, fale com quem quer que seja. É um direito deles. Nós temos que aprender a respeitar os outros. Você pode falar de Jesus para quem quiser, mas você não pode desdizer a fé dele. Para que a fé de Cristo brilhe, você não precisa apagar a luz de ninguém. Fale com respeito. Não precisa humilhar ninguém para se exaltar. Fale de Jesus e esquece quem quer que seja. Então esse texto diz, não faça nada por contenda, por vanglória. Pelo contrário, se há alguma exortação em Cristo, aí sim. Faça alguma coisa, se for para exortação em Cristo, se for para amadurecimento, se for para consolação de amor, se for para comunhão no Espírito, se for por entranháveis afetos e compaixão, então, de compaixões. Então, se for para que o relacionamento seja abençoado, acrescido, se for para bênção mútua, se for para consolação, se for para amor, amém. Se não for, considere o outro superior a si mesmo. O que é considerar o outro superior a si mesmo? Primeiro, respeitar a sua liberdade.
Se Deus respeita a nossa liberdade, por que nós não vamos respeitar a liberdade do outro? Liberdade de ser o que quiser. Ah, mas eu não concordo, o problema é seu, a vida é dele. Concorde, mas de boca fechada, ou dê a sua opinião quando lhe pedirem. Se não pedirem, cale a sua boca. Vai edificar? Vai aumentar amor ao ponto das entranhas? Vai consolar? Então cala a boca. Respeite a sua maneira de ser. Respeite a sua maneira de pensar. Você pode dizer, cara, eu discordo do teu pensamento. Se ele falar, qual é o teu? Você diga o teu. Mas a discordância é de ideia e não pessoal. Respeitar o seu direito de crer. Ele crê em quem quiser. É isso que a palavra nos ensina. Se Deus respeita a nossa liberdade, preguei sobre isso domingo, não é? Deus, quando nos livra, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente seria. A liberdade é liberdade, inclusive, para abandonar o libertador. Ele não nos liberta para nos tornarmos escravos dele. Ele nos liberta de tal forma que, enquanto libertado, se eu não quiser adorar o libertador, ele me liberta de novo, ele me libera. Ó, tu me libertaste, obrigado, mas eu não quero saber de ti. Ele não vai botar um cabresto na minha boca, tu vai me servir de qualquer jeito. Não, ele nos libera. Ele respeita a liberdade que ele nos outorgou, como também espera que nós o respeitemos. Porque da mesma forma como ele me liberta, ele também é livre para não andar comigo se eu não quero andar com ele. Preguei sobre isso domingo. Então, respeite a liberdade do teu irmão. Respeite a liberdade, a opinião do teu irmão. Então, considerar o outro superior é respeitar a sua liberdade. Para a gente terminar, considerar o outro superior é evitar competições. Por que evitar competição? Porque não há prêmio nenhum a ser conquistado. Para que competir? Se houver ou se houve discórdia, principalmente sobre um tema irresolvível, se há discórdia, principalmente sobre um tema que nós não vamos chegar a denominador comum nenhum, abra mão da vitória. Dizem que tem duas coisas que não se discute. Quais são? Futebol e religião. Quais são as duas coisas que a gente mais discute? Cara, nós somos ridículos, me perdoa, eu estou me incluindo no meio. A gente prega um monte de coisa que não vive, cara. Aí ele crê nisso, eu creio nisso. Amém, cara. Ó, adoro o teu São Jorge aí, brother. Você tem direito. Então, quando eu abro mão da competição, eu estou preservando a amizade. Por causa de uma competição tola, que ninguém ganhou nada, uma amizade de infância terminou. Os dois empobreceram. Amigos, a gente não acha mais na esquina, irmão. É um ser em extinção na humanidade. Quem tem, preserve. Porque daqui para frente vai ser cada vez mais difícil confiar em alguém. Nós não temos mais referenciais nem referências. Quem tem, valorize. Porque nós estamos vivendo um tempo de solidão horrível. E a gente está perdendo amizade de gente preciosa por causa de competição que não tem troféu nenhum, disputa, nem pódio. E sobre tema que não vai levar nenhum. Não, mas eu estou defendendo minha fé. Não tem ninguém atacando tua fé, pô. Você, se é cristão, é adepto de uma fé cujo Deus não precisa de defensor nenhum. Não precisa defender Deus, defender Jesus. Eles são, cara. Eles são imutáveis, mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não há como a gente possa atingir a santidade e a grandeza do Deus que a gente serve. Então, se ele ataca teu Deus, fique quieto, preserve a amizade. Deus vai te entender. Ele não quer a tua defensoria pública, ele quer a tua presença, ele quer a tua amizade, ele quer a tua adoração, ele quer se relacionar com você. Agora, se há um amigo meu que está me enchendo o saco sobre meu Deus, eu falei, pô, brother, vamos deixar esse negócio de lado, vamos manter a nossa amizade aí. E tu fica aí, eu fico aqui. E aí, em vez de você discutir Jesus, seja Jesus para ele. Mostra com teu bom procedimento o quanto você é sábio. Porque sabedoria na Bíblia não leva a discussão, leva a testemunho.
Quem é sábio e entendido entre vós? Mostre pelo seu bom procedimento em obras de justiça. O sábio em Cristo não fala, vive. O sábio em Cristo não discute, testemunha. O sábio em Cristo não quer vencer, quer servir. Difícil entender isso? Então não sei se você que foi ofendido está aqui hoje. Se tiver, eu peço perdão pela burra da minha ovelha. E não abra mão da amizade dele não, porque vocês se conhecem desde pequenininhos. E se vocês estão, independente da idade que estão juntos desde pequenininho, é porque vocês estão fazendo bem um ao outro esses anos todos. Não abram mão. E você adora Jesus. E a vocês de Jorge eu digo, salve Jorge. Porque é meu irmão em Cristo Jesus, foi meu irmão em Cristo Jesus. E se eu chegar aos pés deles na fé e na perseverança no Cristo, eu já me dou por satisfeito. Só queria não morrer como ele morreu, mas viver como ele viveu talvez. Então que Deus abençoe, que Jesus seja glorificado e que Jorge seja respeitado. Que nós nos consideremos superiores uns aos outros. Quem tem entendimento, entenda. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos adorar a Jesus. No dia de São Jorge, adoremos ao Salvador. Vamos ficar em pé. Aleluia. Uma palavra de louvor ao Salvador. Uma palavra de gratidão ao Redentor, ao Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Incomparável. Maravilhoso. Deus, príncipe da paz. Ó Deus, nos reunimos com alegria nessa noite. No dia de Jorge, declaramos que este foi o dia que fez o Senhor. E nos alegramos em adorar ao Senhor nessa noite. Nos alegramos em nos reunir como igreja, em comunhão ao Senhor nessa noite. E te pedimos, ó Deus, uma vez que estamos erigindo um trono de louvor a Ti, que Tu te assentes sobre o trono dos louvores de Betânia. A razão deste culto é o Senhor. Tu és a razão deste ajuntamento. Portanto, ó Deus, este culto, como tenho dito, tem uma plateia composta por uma única pessoa. E essa pessoa que compõe essa plateia é o Senhor. Todos nós estamos no palco deste culto. Todos nós estamos no altar desse culto, te apresentando a nossa adoração. Então, Deus, Tu que procuras adoradores, olha para este lugar nesta hora. Sonda os nossos corações. Sonda as intenções desses corações. E quando encontrares um coração contrito, verdadeiramente diante do Senhor, acha esse coração e abençoa no nome de Jesus. Ser adorado, muito obrigado por esta semana de feriados, Deus, de descanso. Obrigado pelas comunhões que foram vividas. Obrigado pelos momentos ímpares vividos. Obrigado, ó Deus, porque Tu estiveste conosco. E nós estamos aqui mais uma vez para dizer muito obrigado. Reconhecemos que o Senhor é quem faz isso. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao Teu nome, por Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. O melhor aplauso a Ele.